Olá, meus irmãos, muita paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, ainda continuando o capítulo 12, onde nós vamos estudar o tema: se alguém vos bater a face direita, ofereça a outra. E antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Jesus, mestre amigo, divino irmão, estejas conosco, abençoando nossas vidas, nossos lares. Te pedimos, Jesus, entre em nossas casas, entre em nossas vidas, dai-nos a tua paz, dai-nos saúde, o refrigério da tua companhia amiga, deixando em nossas narinas o perfume da tua presença amiga. Que a tua bondade, Jesus, nos acolha o coração e que possamos nos sentir confortados, aliviados de nossas tensões, de nossas dores, orientados por ti e pelos amigos espirituais. Sê conosco, Jesus, assim seja. Então, meus irmãos, com a presença de Jesus entre nós, vamos iniciar o nosso estudo com a mensagem Atritos Físicos, que está no livro Vinha de Luz, através da orientação do Espírito Emmanuel, mediunidade de Chico Xavier, que ontem teria completado anos de sua existência. Chico teria nasceu, na verdade, no dia 2 de abril do ano de 1910. Então teria feito 112 anos. E o nosso irmão, que é luz, na sua condição de Espírito Eterno, esteja conosco, nos guiando, já que através da sua mediunidade ele nos ofereceu tantas bênçãos e aqui está um desses livros, o Vinha de Luz. Vamos então ler a mensagem que é orientada através do Evangelho de Jesus. Atritos físicos, que assim começa. Mas se alguém te bate na face direita, oferece-lhe também a outra. Disse isso Jesus, está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39. E Emmanuel vem nos orientar. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferretoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda depois que a direita
já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reiterando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Profunda reflexão do Emmanuel, né? Nos fazendo refletir sobre essa desdita, né? Esse aspecto do retorno do olho por olho, dente por dente. E é justamente por esse caminho que o Evangelho vem nos abrir os olhos. Vamos então ler o Evangelho, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos o vosso inimigo. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dá-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai aquele que vos pede, e não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Bem interessante essa reflexão, porque Jesus ele não fala só do aspecto do bater na face direita e na esquerda. Ele exorta uma reflexão um pouco maior no que tange a alguns aspectos da relação. E ele fala aqui para nós, não só do bater na face, ele fala, se alguém quer tomar a sua túnica, ofereça o seu manto. Se alguém quer vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, ande mais 2000. Isso é muito profundo porque ele está dizendo, olha, não se deixe envolver com o aspecto da cólera. Reflita sobre ela de forma positiva. Isso é muito profundo, porque Jesus nos traz uma visão diferente sobre essa obrigatoriedade da mansuetude. Vamos lá. O Evangelho vem nos explicar. Os preceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Esta é a razão pela qual a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Lei que estava de acordo com o seu tempo. Mas o Cristo veio e disse, pagai o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se alguém vos bater na face, apresentai-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este ensinamento parece uma covardia, pois ele não entende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar, já que a sua noção do que é a vida alcança somente o momento presente. Devemos então entender ao pé da letra este ensinamento de Jesus. Não, da mesma maneira que aqueles que diz para arrancar o olho, se este for motivo de escândalo. Se o ensinamento fosse seguir literalmente, a consequência seria condenar toda ação da lei e deixar o campo livre aos maus que nada temeriam. Se não colocarmos um freio às suas agressões, logo todos os bons serão suas vítimas.
Até o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Por estas palavras, Jesus não quis proibir a defesa e se condenar à vingança. Ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer, de uma outra forma, que não é preciso pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho. Que é mais glorioso para ele ser uma injustiça do que cometê-la. Suportar uma injustiça do que cometê-la. Que é melhor ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que nada mais é do que uma das manifestações do orgulho. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune, pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque disse Jesus, eis porque dissemos sempre, elevai vossos olhares. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas da terra. É interessante essa reflexão do Evangelho porque nos dá uma perspectiva diferente sobre os aspectos das relações pessoais. A gente foi naturalmente ensinado a não voltar para casa agredido. Mas qual é o nível da agressão? O que foi que ocasionou ela? Quais foram os atributos que levaram a esse momento de desdita, né? Então nós temos que observar que para determinadas situações tudo tem um justo motivo, mesmo motivo de uma agressão física ou até mesmo a agressão verbal, porque a física a gente sente e depois esquece. E a verbal? Vamos conviver com ela o tempo todo? Porque ela vai voltar à nossa mente, à nossa lembrança. E porque o outro te agride verbalmente, você também vai devolver na mesma intensidade, na mesma proporção. É por isso que Jesus vem nos orientar a não pagar o mal com o bem. Ele nos provoca uma reflexão sobre se o outro errou, você não precisa errar tanto quanto. Você pode aproveitar esse momento para mostrar para ele a sua superioridade moral. E não é covardia, não é orgulho ferido. Talvez seja até autorrespeito. Ou respeito pelo outro. São diversas as formas que a gente tem como demonstrar essa simplicidade, essa humildade que nós precisamos conquistar. E Jesus também nos disse que o reino dos céus está feito para os mansos. Então, por que devemos ficar em quebra de braço com o outro? O que vai nos levar a essa situação? Então, meus irmãos, pensemos, se alguém nos agredir ou nos ferir, os sentimentos, as emoções ou o corpo físico, ofereçamos a outra face. Temos muito a aprender ainda e a evoluir, e que Jesus nos guie no caminho da paz suprema. Jesus querido, dai-nos a tua paz, o teu amor. Abençoa-nos, Jesus, com a tua luz divina e nos permita ter essa mansuetude, essa generosidade que o teu coração nos motivou. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos aqui recebidos e que a tua paz permaneça conosco. Assim seja. Jesus nos abençoe, meus irmãos. Fiquemos todos com Ele. Muita paz.